Uma boa tarde a todos, eu sou o Diego Santana e esse é o canal Conjuntura Política e Econômica. Meus amigos, se inscrevam, ative os sinos para notificação, me ajude a expandir para que nós possamos levar para toda a nação os mais importantes temas do que se refere à política interna e externa do nosso Brasil. Onde mais uma vez alguns avalistas econômicos, né, vamos dizer assim, e algumas pessoas que tentam ludibriar o seu conhecimento, subestimando a sua inteligência, tenta atribuir o nosso presidente da República como se ele fosse chacota para o mundo todo. E ele teve nos Emirados Árabes, foi ovacionado. E é preciso que se entenda que não existe neutralidade. A começar pelo fato que o movimento Brasil Livre do Arthur, que de mamãe falei não tem nada, Arthur mamãe falácia, e do Kim Kataguiri, que algumas pessoas irônicas chamam de Kim Catacoquinho, fez manifesto fora Bolsonaro, é bom que se lembre isso, no dia 12 de setembro desse ano, 5 dias após a grande festa da democracia, onde nós fomos às ruas em prol do nosso presidente da República. Eu estive numa manifestação, vocês puderam acompanhar num canal anterior meu, que ainda existe, é claro, só que eu não consigo mais acessar lá, devido ao fato de que eu tive que criar uma nova conta Google, pois meu celular foi roubado e eu acabei perdendo a senha daquela conta anterior, não consegui recuperar. Mas se você quiser compartilhar os vídeos de lá, entendeu, e tudo mais, fique à vontade. Mas também não se esqueça de se inscrever nesse canal aqui, porque o nosso crescimento através dos sites de entretenimento e da grande tecnologia que nos oferece é de se ajudar a levar as informações pertinentes ao que o povo brasileiro precisa saber. E a escorregada dos adversários, eu confesso a vocês, de modo particular, que eu acabei de ver na página da Fundação FHC. Afinal, hoje nós comemoramos o Dia da Bandeira Brasileira, né? Que o regime militar colocou sobre ela República Federativa do Brasil, Ordem e Progresso. E nada mais que justo, pois nesse período nós tivemos um amplo crescimento do PIB nacional em torno de 14% ao ano, com grandes obras de infraestrutura, grandes incentivos à expansão imobiliária e à indústria nacional. Isso permitiu que colhêssemos grandes frutos ao longo de décadas, até sermos devidamente quebrados por governos civis que permitiram expandir os atos de institucionalização da corrupção no nosso país, ao momento em que o Congresso Nacional aumentou seu poderio mediante o presidente da República. E esse fator é falado, inclusive, num livro lançado por um dos grandes adversários, se não o maior adversário, nos termos técnicos, não de popularidade, do nosso presidente Bolsonaro, que é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele fala sobre seus 2 primeiros anos de governo, no último livro que ele lançou, chamado Presidencialismo de Coalizão, onde ele fez grandes manobras para ter bases de apoio político e partidário. Não é à toa que sua extensa coligação lhe fez comprar parlamentares para aprovar a emenda da reeleição em 1997, onde em 98 ele comprou a grande mídia e com uma certa facilidade levou novamente no primeiro turno a eleição presidencial sob discurso do Plano Real,
ele apenas requentou os temas da eleição de 1994 por saber que a sua política econômica foi um insucesso. E tanto é que vocês podem reparar que a partir do Plano Real, eu confesso a vocês que já vi grandes coisas na minha vida no que se refere ao ex-presidente Fernando Henrique, acreditava nele, não vou mentir para vocês, já fui simpatizante do PSDB, mas alguns momentos na vida a gente acorda para a realidade do que isso custou para o povo brasileiro, esse plano de ação imediata de combate à inflação, pois dentro dos autos do plano econômico real parecia que o Brasil poderia se transformar para finalmente pagar a dívida social com o seu povo brasileiro e, através desse controle de mercado, pudesse haver mais distribuição de renda e, acima de tudo, aumento na rotatividade de circulação de todos os tipos de serviço. Mas aconteceu totalmente o contrário. A indústria nacional, ela perdeu muito espaço e rumo pós-Plano Real, porque às custas disso tivemos que parear a nova moeda mediante o dólar, e também a taxa de juros foi levada lá para cima. E como consequência disso, créditos ficam restritos para empresas nacionais, enquanto multinacionais e o capital estrangeiro obtinha grandes prioridades. Sou contra o capital estrangeiro? Claro que não. É preciso ter competitividade, mas não podemos ter exploradores que levam suas remessas de lucro a todo custo, sem retorno devido para o patrimônio de uma grande nação. Isso significa destruir a soberania nacional. E isso foi um dos fatores que o senhor Fernando Henrique mais fez nesse país. E hoje, quando nós temos transparência no que se refere ao Ministério da Economia, que aponta dados do Brasil e que busca reformas na administração pública, visando desonerar a folha de pagamento, significa reduzir o volume das despesas fixas, cotado a partir de um Estado aparelhado, que sempre utilizou do Tesouro Nacional como garantia para pagar as despesas fixas e, quando necessário, sempre recorrendo ao mercado, buscando dinheiro e pagando valores altíssimos por isso, o que contribuiu significativamente ao longo de todos os anos para que as contas públicas não fechassem e, em consequência disso, num período de longa distância, viesse a afetar a economia com aumento desenfreado de impostos. E o governo, enganando você durante a gestão Lula e Dilma, falando em controle inflacionário. Na realidade, uma política de subsídios é uma política que, num prazo não muito distante, compromete a sua economia, e quem paga a conta é você. Hoje, apesar da pandemia, estamos nos recordes das taxas de exportação, recuperando investimentos que foram perdidos pela instabilidade política e pela Lava Jato. E, além de tudo, estamos voltando a tomar rumo de forma gradual, onde alguns remédios amargos nós tomamos, mas isso não é pela razão do atual governo, mas sim pelos frutos podres que nós colhemos de gestões anteriores. Uma gestão que cortou grandes privilégios, como a desse atual presidente, e que fez fusão de pastas ministeriais, reduzindo cargos públicos, criando regras para evitar o estouro da dívida. Claro, durante o período do auxílio emergencial foi um precedente devido à calamidade pública.
mas ainda assim vai terminar 2021 com metas batidas. E a partir de 2022, estados e municípios terão a arcar com sua parte, para que dessa forma possamos colher frutos mais que positivos e até 2023 chegarmos no déficit próximo de zero. E para zerar de vez até 2026 é possível se acreditar veementemente nisso, pois afinal o valor da dívida pública, em torno de 6 trilhões, ele está sendo pago anualmente e o governo não tem emitido novos títulos para cobrir títulos a vencer. Ou seja, não se faz um verdadeiro rolamento da dívida. Se paga com um verdadeiro superávit primário. E como que faz isso? Cortando na própria carne, reduzindo despesas e aumentando receitas sem aumentar impostos. E se vocês disserem que aumentou, sabe que isso não existe, pois os impostos sobre os combustíveis se devem a estados que estão desesperados e não querem que a pandemia acabe para arcarem com despesas que são necessários para elevar ativos da União Federal. Um grande abraço a todos e que Deus acompanhe a cada um de vocês. Eu sou o Diego Santana, esse é o canal Conjuntura Política e Econômica. Eu conto que você se inscreva, que compartilhe esse vídeo e me ajude a expandir essas informações. Um abraço mais que apertado.